Fala pessoal, hoje nós vamos falar mal de data center. Eu quero focar num aspecto da indústria da inteligência artificial como um todo, que é a questão da infraestrutura e como este ponto é um ponto essencial para a gente fazer o ativismo, para a gente estudar e para a gente agir, né, como sociedade, mas como movimentos políticos, como movimentos de esquerda, para a gente tentar articular uma luta contra a maneira como essa tecnologia está sendo usada pelas big techs para esmagar a classe trabalhadora, como ela está sendo usada para explorar o nosso trabalho, para precarizar nossas condições de vida. Esse vídeo vai ser ao mesmo tempo que um argumento de porque eu acho que essa é uma área válida para o ativismo e para a gente atuar, como também um chamado a vocês fazerem essa atuação localmente, onde existe esse tipo de projeto, onde eles afetam vocês, né, e onde vocês vão poder fazer uma organização local baseada nisso, beleza? Somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Estamos quase acabando o nosso novo estúdio aqui, vocês podem ver que tá ficando cada vez mais cheio de coisa, né, mas enfim, semana que vem já vai estar zero bala aqui, mas vamos pro vídeo. A tese desse vídeo é que os data centers, quando a gente está falando de ativismo, né, contra a inteligência artificial, ou se você acha, a inteligência artificial é uma tecnologia e eu não sou contra a tecnologia, então, contra a maneira como a inteligência artificial generativa está sendo construída e usada, né, para o malefício de toda a classe trabalhadora. É disso que a gente está falando. O alvo central que eu acho disso devem ser os data centers. Por quê, né? Vou explicar para vocês assim. Toda vez que eu faço um vídeo aqui no canal falando sobre inteligência artificial, e são muitos que eu já fiz, geralmente tem três partes diferentes da indústria de inteligência artificial, eu quero dizer, né? Empresas que estão criando coisas baseadas em inteligência artificial para vender como produtos, né? Eu não estou falando da tecnologia em geral, mas a gente vai dividir então essa indústria da inteligência artificial em três partes. A pesquisa em modelos e técnicas, então isso aqui seria o que? É a OpenAI, é a Anthropic, é a DeepMind, é o DeepSeek lá na China, essas empresas que fazem modelos e criam novas maneiras, né, de implementar essas pesquisas. A segunda parte, a gente pode dizer que são os produtos construídos em cima desses modelos de IA. Então, isso daqui é o ChatGPT. Isso aqui é o Cloud Code, isso aqui é o Kimi K2, que é um modelo, mas eu tô falando daquele agente que vocês podem ir no site lá usar. Isso aqui é aquela empresa de serviços, né, Software as a Service, que usa modelos de IA. Isso aqui é a busca do Google em si. Todos os produtos construídos em cima desses modelos, beleza? E a gente tem a terceira área, que é a área da infraestrutura, que é a construção da capacidade de processamento para esse tipo de modelo de IA, né, e para esse tipo de empresas que estão implementando produtos em cima, é a construção de redes para interconectar esses lugares, é a construção de usinas elétricas para prover eletricidade disso. Então a infraestrutura da IA é prédios, é a infraestrutura normal, que a gente chamaria também de infraestrutura que poderia ser usada para as pessoas, mas é focada especificamente para suprir as necessidades dessa indústria de IA que eu tô falando aqui para vocês. E muitas vezes quando eu comento, eu fico só nesses dois, tá? Não quer dizer que a gente não faça vídeos sobre data centers e tal, mas geralmente a gente está falando sobre a OpenAI, a Anthropic, algum produto que está fazendo alguma coisa, a gente está falando sobre os direitos dos trabalhadores, como isso machuca os trabalhadores audiovisuais, os trabalhadores criativos, como a IA está substituindo o emprego das pessoas com automação, todo esse tipo de coisa, a gente foca muito nisso. Mas a parte da infraestrutura também é muito importante. E eu acho que no quesito do ativismo é a área que nós deveremos nos debruçar e conseguir organizar as pautas da classe trabalhadora, porque esses data centers, além deles serem uma área pouco explorada, eles pegam no ponto central de como as pessoas vão ser afetadas diretamente, fisicamente e imediatamente por esse tipo de coisa. Porque se vocês já viram, a gente trouxe algumas vezes aqui no canal, moradores de cidades dos Estados Unidos que, por um data center se mudar como vizinho deles, o custo da eletricidade explode, eles começam a sofrer com poluição sonora, eles têm uma degradação no acesso à água, uma degradação na qualidade da água, e tem se formado movimentos anti-data centers lá, que são movimentos que conseguem organizar a pauta trabalhadora e radicalizar vários trabalhadores em prol da pauta central, que é a luta de classes. É como a burguesia está usando mais essa tecnologia para precarizar o trabalho da classe trabalhadora, para extrair cada vez mais mais-valia da classe trabalhadora para fazer a gente trabalhar cada vez mais. Então, esse tipo de pauta, ele tem sido um ponto muito central, né, se me permitem a piadinha, porque são os data centers, né, os centros de processamento, tem sido o ponto central da luta de vários movimentos, e eu acho que a gente não tem aproveitado isso muito bem aqui no Brasil. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem
talvez a problemática que a gente tem quando falar de inteligência artificial, que é o exemplo da campanha do Humberto Matos, aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa que eu considero um amigo, uma pessoa que eu admiro, beleza? Ele tem se envolvido muito nas polêmicas porque ele usa indiscriminadamente inteligência artificial generativa para fazer os materiais de campanha dele, tá? Eu concordo com esse uso que ele faz. Sinceramente, eu não concordo, tá? Inclusive, eu acho que isso faz a campanha dele ser menos atrativa, tanto visualmente quanto, né, ideologicamente para as pessoas. Eu acho que isso aliena grande parte das pessoas que se importam com essa pauta, que são pessoas que 99% do tempo vão estar alinhadas com tudo que o Humberto está falando, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver uma outra campanha que está agindo de uma maneira diferente, procurem a resposta do Jones Manuel sobre se ele vai usar a IA ou não, que eu achei muito boa sobre o assunto. Ele explicou exatamente a problemática de usar a inteligência artificial, não apenas no aspecto de dizer eu sou superior moralmente, pois todas as minhas coisas são feitas à mão, mas no aspecto de que a campanha acaba sendo melhor e ressoa mais com as pessoas, beleza? Então, assim, eu acho que a leitura do Humberto sobre essa questão, ela tá errada, e me parece que ela só faria sentido se o candidato com maior número de postagens nas redes sociais fosse o que ganhasse a eleição, mas não é, né, pessoal? Eu acho que, inclusive, o candidato que ganha a eleição é o que tem mais votos, então ele faz a campanha nas redes sociais que consegue engajar melhor as pessoas, e principalmente se a gente pensar que isso é uma campanha comunista, realmente não me parece a estratégia correta, tá? Mas isso é o máximo que eu vou falar sobre esse assunto hoje, porque é um assunto que eu quero trazer mais no futuro, é um assunto que eu quero até lançar texto sobre isso, né, junto com o pessoal do meu coletivo A Soberana. O que me interessa e por que eu trouxe o Humberto aqui pra falar pra vocês, é que assim, a gente tem que entender, e eu desconfio que eu sei a opinião dele, tá? E eu vou concordar com a opinião dele, qual é a opinião e qual é o projeto que ele, como deputado estadual, né, pré-candidato a deputado estadual, pensa sobre os projetos de data centers, como, por exemplo, o Scala AI City, que é um projeto que está sendo planejado a construção aqui em Eldorado do Sul, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né, pertinho de onde o Humberto mora, pertinho de onde eu moro, né, no mesmo estado. Essa é a minha dica pro Humberto, que é assim, ó, faça um plano de ação e tome uma posição clara sobre a construção desse projeto, que eu desconfio que vai ser muito parecida com a sua opinião sobre esse projeto, mas isso vai falar mais alto do que qualquer número de postagem que ele faria, sendo feitas com IA ou não. É isso que vai ressoar com as pessoas quando a gente entender qual é a posição de um candidato comunista com relação ao que significa esse tipo de projeto de data center aqui. E daí eu vou dizer o que eu acho sobre isso, tá? Eu sou contra esse tipo de investimento e projeto de data center da maneira que está sendo trazido para o Brasil aqui, porque a gente está cedendo nossas terras, nossos recursos naturais, estamos dando incentivos financeiros para empreendimentos privados que a promessa de retorno é inovação e empregos, tá? Aí eu quero levantar para vocês aqui. Que empregos, tá, pessoal? O data center, ele é um prédio muito grande, com muitos equipamentos de tecnologia lá dentro, conexão de rede, eletricidade. É um empreendimento impressionante, assim, tem muita coisa que precisa ser feita para construir. Mas grande parte dos empregos, e isso é falado no mundo inteiro, são de construção civil. As pessoas vão construir uma vez aquele prédio e ele tá pronto lá. Então vai ser gerado um número considerável de empregos ali, dependendo do tamanho do prédio, até milhares de empregos durante um período da construção, 1 ano, 2. E daí depois a gente vai ter uma manutenção geral ali que vai ser poucas pessoas e grande parte da tecnologia e da gerência disso vai ser feita por profissionais de fora, de empresas de fora, que não vão estar nem no Brasil. Que inovação, segundo ponto, né? A gente vai usar tecnologias de IA generativa e softwares produzidos primariamente por estrangeiros e para estrangeiros. E esse data center, ele vai servir para quê? Ele vai servir para vender o processamento, né? Transformar a nossa eletricidade, a nossa água que é feita para resfriar esse tipo de prédio, em processamento para esses produtos que depois vão ser vendidos em dólar de volta para a gente, por profissionais que trabalham em outros países, baseado na exploração dos dados, não só dos brasileiros, mas também dos brasileiros, e na precarização da nossa economia. Vão ser coisas que vão ser usadas para substituir o trabalho de artistas, vão ser coisas que vão ser usadas para substituir o trabalho criativo, eventualmente para automatizar tarefas manuais também, que são coisas que vocês podem pensar, ah, legal, eu não quero mais ter que lavar louça, vai ter um robô lavando louça. Primeiro que não é isso que está sendo feito. Os robôs estão escrevendo texto, os robôs estão programando, os robôs estão fazendo postagem feia no Instagram. E segundo que a gente sabe, e essa análise é uma análise marxista, que a automação, ela não cria menos trabalho pra gente. Na realidade, ela faz que se exija mais trabalho dos trabalhadores que conseguem emprego, porque vários deles ficam desempregados, vão pra fila do desemprego e são obrigados a aceitar condições piores de trabalho. Terceiro ponto, com que equipamentos, né? Um monte de computador, um monte de placa de vídeo, um monte de coisa vai ter que ser comprada para ser botada dentro desses prédios. Primariamente, equipamentos que a gente não produz no Brasil têm que ser importados e todos esses projetos prevêem algum nível de incentivos fiscais, né? Ou seja, a gente vai ter renúncia de impostos para eles comprarem esses equipamentos que a gente não produz e botarem dentro de um prédio aqui no Brasil.
onde esses projetos estão sendo feitos, né? Para dar o exemplo de Eldorado do Sul. Ele está sendo construído do lado de uma cidade que foi 90% dela alagada durante as enchentes de 2024, porém, né, e essa é a parte que me deixa maluco, num terreno mais elevado, ou seja, não tem problema, não vai alagar o data center, vai alagar a casa das pessoas. Com que recursos naturais, né? Por que eles querem vir aqui para o Brasil? Porque a gente tem eletricidade barata e abundante, a gente tem água abundante também para fazer o resfriamento disso aqui, e está claro, se vocês olharem nos Estados Unidos, a revolta e os problemas que as pessoas estão tendo por morarem do lado dos data centers criam um efeito rebote, onde as empresas são obrigadas a achar outros lugares onde as pessoas vão querer botar esses empreendimentos, que eu chamo de novo de empreendimentos extrativistas, porque eles vêm para sugar muita coisa e dar muito pouca coisa de volta. Para mim, eu veria eles como uma mina, se fossem colocar uma mina para fazer extrativismo e mineração num território. É isso que esses data centers nesse modelo aqui representam. E, inclusive, eu vou recomendar para vocês, recentemente eu tive uma conversa muito boa, eu mais 2 pessoas, falando sobre a questão dos data centers aqui no Rio Grande do Sul, no evento Pint of Science, evento de divulgação científica, tá? E, inclusive, as outras pessoas que estavam ali me convenceram da necessidade de que sim, nós precisamos de movimentos ativistas, movimentos da sociedade civil que estão tratando da questão dos data centers. Então eu recomendo, se vocês quiserem ver de novo, era uma mesa, ficou cortada aqui no YouTube, mas que era com o Iporã e o Gabriel falando sobre essa questão dos data centers, tá? Vou citar, por exemplo, também um projeto que chamaram a minha atenção e foi a ideia para eu fazer esse vídeo inteiro, que é esse site falando sobre o data center de Uberlândia, o projeto de construção do data center, e daí eles fizeram um site compilando todas as problemáticas, tanto ambientais quanto de contratos que tem nesse tipo de coisa. Eu acho que é o tipo de iniciativa que a gente tinha que ter para todos eles no Brasil, tá? Porque assim, pessoal, eu não posso acusar esses projetos de nada, tá? Mas a gente sabe como funciona esse tipo de investimento massivo e a maneira como eles são acelerados aqui no Brasil, como as coisas são combinadas nos bastidores. A gente tem dúvidas, por exemplo, no licenciamento ambiental, que é feito meio freestyle. A gente tem essas promessas de emprego que eu considero que são fictícias. A gente tem esses benefícios fiscais que são oferecidos para as empresas. A gente tem os contratos suspeitos de quem vai construir, de quem vai receber alguma coisa. Nós já fizemos diversos vídeos falando sobre essas situações. Vocês podem procurar no YouTube, canal Teclas Data Center, vocês vão achar alguns, tá? Inclusive, vocês lembram da pataquada da IA do Rio de Janeiro? Que, de novo, eu acho que os pesquisadores estavam fazendo uma coisa muito legal lá. Mas, né, eles lançaram um modelo que era mentiroso, que ele não era o que estava dizendo. Ele acabou sendo, né, uma espécie de plágio estranho não creditada nos modelos chineses. Eu desconfio que a maneira como o prefeito do Rio anunciou isso tem a ver com ele tentar vincular isso com projetos de data center que está planejado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, dizendo, o Rio é uma cidade da inovação. Olha aqui o que o iPlan Rio fez, um modelo de IA que é tão bom quanto as outras IAs abertas chinesas e tal. E, aliás, nós vamos botar um data center que não tem nada a ver com isso, que é para empresas gringas, né, comprarem processamento usando nossos recursos naturais, usando o nosso espaço aqui. Esse tipo de coisa está acontecendo direto e a gente precisa da sociedade em cima desse tipo de coisa. Então, assim, esse vídeo, ele é uma convocação para a gente levar essa pauta mais a sério, levar ela para nossas organizações, levar para os candidatos que são candidatos comunistas, para os candidatos que são candidatos mesmo da esquerda social-democrata. Eles precisam ter uma posição e eu acredito, né, que a posição certa é lutar contra esses projetos, nem que seja para que eles tenham realmente um licenciamento ambiental mais rígido, para que se tenha muito mais contrapartida desse tipo de projeto, para que a gente tenha muito mais controle sobre esse tipo de coisa, tá? Para que a gente não caia no ziriguidum deles dizerem, não, é um prédio que gera empregos, é um prédio que gera inovação, né? Como se tu colocasse o data center ali e daí entra o cabinho de eletricidade, né? Entra o cabinho de rede, entra a água para fazer o resfriamento e daí cria uma aura, assim, que começa a irradiar empregos, sabe? A sociedade fica assim, mais 10 empregos, mais 10 empregos, mais 10 empregos, mais 20 inovação. Não é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então eu ia dizer, a gente precisa da sociedade envolvida nessa luta pela nossa soberania e contra esse extrativismo das Big Techs. Eu sei que tem vários grupos em vários lugares, nós já trouxemos aqui, que estão fazendo a luta contra isso, principalmente o pessoal de Calcaia, no data center do TikTok, que está sendo falado lá, mas eu tô falando de expandir essa luta e, de repente, usem aqui a seção dos comentários, usem qualquer espaço que tenha do Teclas nas redes sociais para procurar as pessoas que estejam interessadas em se vincular a isso, procurem as organizações comunistas, organizações de esquerda na sua cidade para falar sobre essa pauta dos data centers. E daí, assim, se vocês quiserem se perguntar, tem muitos data centers já operantes no Brasil que não necessariamente são data centers de inteligência artificial. Dando uma pesquisada, eu achei esse site que tem uma lista de todos, inclusive, vocês podem dar uma olhada. Mas eu fiquei pensando se tinha alguma lista dos projetos que estão para ser construídos de data centers e data centers de inteligência artificial, que tem toda essa problemática que eu tô falando para vocês agora. Não que os outros normais não tenham,
tá? Mas os data centers de inteligência artificial, eles têm um problema específico, que é que eles precisam de cada vez mais processamento, cada vez mais eletricidade, e a tendência, né, se a gente deixar os manos da tecnologia, os tech bros, fazerem o que eles quiserem, eles querem botar um data center até aqui na minha sala, sabe, e me cobrar aluguel, porque eu tenho a porra de um computador deles aqui. Eles querem construir o máximo possível e extrair o máximo possível de eletricidade e água dos países que deixarem. E daí eu fiz esse projetinho aqui, que é um site muito simples, tá, pessoal? Vou até mostrar o código para vocês. É basicamente o estilo CSS e os dados de cada um desses projetos que eu coletei das últimas notícias que tem dos projetos. E daí tem esse mapinha aqui que foi feito com o OpenStreetMap, né? Essa bibliotequinha tá aqui do lado, Leaflet, o nome dela. E daí tem os mapas aqui, por exemplo, Scala AI, tá? Então eu vou deixar isso linkado no roteiro do site, esse HTMLzinho, para vocês poderem consultar isso, ou se vocês quiserem copiar, fazer algo baseado nesse projeto. Tem tudo aqui. Seria legal, talvez, a gente colocar os sites, como por exemplo tinha o site do data center de Uberlândia linkado aqui. Seria legal que a gente colocasse notícias sobre cada um. Isso aqui é a minha contribuição para a gente começar um projetinho nesse sentido. E eu também pedi, né, agora tem que explicar, eu pedi para um modelo de IA gerar baseado nas notícias uma tabela que a gente pode consultar rapidamente todos os projetos, qual empresa é responsável pelos projetos, qual é o endereço deles, eu botei as coordenadas aqui, que foi o que eu usei também para fazer o mapa usando o OpenStreetMap, e qual é o status do projeto, beleza? Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô tentando dizer aqui. Não quer dizer que a gente não tenha que falar sobre todos os aspectos de IA, mas eu, no canal, especificamente, não foco tanto na questão dos data centers. E que nem eu disse, eu acho que esse é um ponto que ajuda a agregar várias pautas da classe trabalhadora, que a gente linka com a pauta da moradia, que a gente pode juntar com a pauta da infraestrutura, como a gente pode pensar nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, o custo da eletricidade, todas essas pautas são vitais para a classe trabalhadora, são vitais para todo mundo. E isso é uma das maneiras que a gente pode explicar para as pessoas, mesmo as pessoas que não entendem inteligência artificial, ou que, eu acho que é bonito quando eu vejo um meme, né, engraçado de frutinha, ou eu não sei por que vocês estão dizendo que eu não deveria fazer esses cards aqui, que eu preciso para minha campanha e tal, vocês só estão querendo atrasar minha campanha. Mas eu tô tentando mostrar um caminho para vocês aqui, como a gente pode tentar unificar todas essas lutas, não só, né, todos os comunistas, todos os trabalhadores criativos, mas também com uma classe trabalhadora em geral, porque isso aqui é uma coisa que afeta todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Usem os comentários aí para me criticar, para debater, para tentar formar seus grupos, né? Levem isso para suas organizações e a gente se vê na próxima. Tchau!